Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao Jornal da Episteme, uma aventura ao conhecimento no mente de TDAH. Hoje eu estou aqui com a Mari, minha amiga. Já está há um tempo tentando agendar essa entrevista, finalmente conseguimos. A gente vai discutir sobre a pesquisa da Mari e a relação problemática do novo ensino médio com a filosofia. Bom, Mari, eu já vou te começar fazendo uma pergunta que o pessoal costuma se equivocar bastante, que é a diferença entre o ensino de filosofia e a filosofia da educação. E conte mais um pouquinho do teu projeto de pesquisa, quem é tu, onde tu estuda. Fica à vontade, Mari. Casa é sua. Beleza. Obrigada, Zé. Primeiro, queria te agradecer pelo convite, também por você não ter desistido de mim, porque foi bem complicado da gente, enfim, conseguir reservar um horário para fazer a entrevista. Mas eu fiquei muito feliz assim com o convite, porque eu acho que quando a gente se envolve na filosofia, na pesquisa, a gente tende a ter um caminho muito solitário e é sempre legal quando a gente tem um espacinho para poder compartilhar, né? Então, obrigada. Bom, eu sou a Mariana, eu atualmente estou cursando mestrado no PPGLM da UFRJ, com a orientação do professor Antônio Saturnino, e a gente tem feito uma pesquisa muito legal, assim, muito coletiva, no campo do ensino de filosofia, e eu tenho enveredado um pouco também para o campo da epistemologia, a partir de questões que têm surgido para mim na prática do ensino de filosofia mesmo, né? Tanto na pesquisa como na prática em sala de aula. Bom, sobre a diferença do campo de ensino de filosofia e filosofia da educação, né? Eu tenho pensado muito sobre essa diferença e o que eu queria falar um pouquinho sobre isso tem a ver com o que eu converso também com alguns colegas próximos e, obviamente, a gente pode ter algumas divergências quanto a isso, mas, basicamente, a filosofia da educação vai ter a ver com um campo de estudo, de análise, que tem a ver com concepções filosóficas mais amplas a respeito da educação do ser humano, do desenvolvimento, dos valores associados a essa educação. Como que a gente cria esses valores e repassa eles, como que a gente precisa conceber a educação dos jovens, qual que é a melhor forma da gente pensar essa educação, algo que se estende para além da educação pensada em sala de aula, por exemplo, né? Então, quando o Rousseau, lá no Emílio, faz uma espécie de prescrição de como que você deve criar uma criança, como que é a melhor maneira dessa criança se desenvolver, isso faz parte da filosofia da educação, no sentido de que ele vai pensar essas questões relativas ao desenvolvimento humano, o desenvolvimento da mente, do corpo, da sociabilização, ou então, por exemplo, quando a gente retoma Platão e Aristóteles, que eles vão pensar a paideia grega, né? A gente tem aí uma noção que tem a ver mais com essa área da filosofia da educação. Já o campo de ensino de filosofia, ele, em geral, parece ter uma relação mais próxima com um campo da didática, da pedagogia, vai estar mais relacionado a uma certa prática docente, e uma prática docente que não está necessariamente restrita à sala de aula. Inclusive, a gente tem vários pesquisadores do campo de ensino de filosofia que estão pensando justamente como que a gente pode ensinar filosofia para além da sala de aula tradicional. Mas a ideia é que esse campo do ensino de filosofia parece que tem uma certa pegada prática, que não necessariamente vai estar presente no campo da filosofia da educação. Mas, assim, para mim, se trata de uma distinção muito preliminar e, obviamente, que os dois campos de pesquisa e de atuação vão estar intimamente relacionados. A gente não consegue pensar uma prática docente em sala de aula, por exemplo, sem a gente ter uma concepção mais ampla dos nossos objetivos gerais como educador. Mas, no caso da minha pesquisa, me parece ser uma distinção válida, né? Eu tenho pesquisado muito sobre questões metodológicas, como que a gente pode conceber a filosofia como um tipo de conhecimento válido, sem que seja um conhecimento necessariamente dogmático, representativo. Eu parto muito da criação conceitual, da ideia de criação conceitual a partir do Deleuze e Guattari. Então, pensar a partir do ensino de filosofia, para mim, tem feito mais sentido do que da filosofia da educação, de maneira mais ampla, digamos assim. Obrigado, Mari. Falaste muito bem, parabéns. Mari, eu queria ver contigo, por explicar para nós como é que foi a tua experiência nos Estados Unidos, o projeto que tu participou lá, que é bem interessante. Como é que é o nome do filósofo? Que te orientou? Foi o Mount Gregory.
Daí tu explicar para nós como é que foi essa experiência nos Estados Unidos, como é que foi. Conte para nós isso. Tá. Ai, que legal. Estou muito feliz de poder falar disso, porque foi uma experiência muito, muito única, assim, na minha vida. E, enfim, eu acho que todo mundo do campo de ensino de filosofia, se tivesse essa oportunidade, tinha que ir para Mendham fazer esse curso. Mas, enfim, eu fui agora em agosto por uma bolsa da Capsprint para um curso de verão que tem da Universidade Estadual de Montclair, em Nova Jersey, que se chama IAPC Summer Course. Esse IAPC é o Instituto pelo Avanço de Filosofia para Crianças, né? Em inglês, Institute for the Advancement of Philosophy for Children. E o IAPC, ele foi criado mais ou menos ali na década de 70, a partir de duas figuras centrais, que foram Matthew Lipman e a Margaret Sharp. E, basicamente, o IAPC e o Philosophy for Children, né, que é um programa de filosofia para criança, eles partem da intenção do Lipman, da Sharp, de outros pesquisadores, professores que estavam envolvidos ali na época, em introduzir a filosofia no currículo das escolas estadunidenses, desde as séries iniciais, jardim de infância, até o final do ensino médio. E o programa, assim, ele ganhou muita notoriedade no mundo inteiro, justamente por ser um programa muito completo, muito amplo, né? Então, eles elaboraram novelas filosóficas que são histórias que trazem elementos da tradição filosófica, do pensamento da filosofia ocidental, para um certo vocabulário, uma ambientação, de acordo com a faixa etária das crianças. Então, por exemplo, tem uma novela que se chama Descoberta de Harry, em que são crianças, eu não lembro agora a faixa etária exata deles, mas são crianças discutindo sobre as questões de lógica do Aristóteles, por exemplo, né? E isso aparece com exemplos muito relacionados ao cotidiano infantil, enfim. E além das novelas, eles elaboraram também cursos de formação, manuais, enfim, é um programa muito completo. Depois eu posso até passar o link do site do IAPC para você, José, e de repente você coloca nos comentários ou na descrição da entrevista lá no YouTube. E todo ano eles fazem... Até hoje o IAPC está ativo, a Sharp e o Lipman não estão mais vivos, mas outros pesquisadores continuam tocando esse projeto, né? E todo ano eles fazem esse Summer Course, que é um curso de verão que acontece geralmente no mês de agosto. É um curso imersivo de uma semana. A gente vai para uma cidade chamada Mendham, que fica em Nova Jersey. O curso não acontece na universidade, ele acontece num convento de freiras, o que é muito curioso. E aí é uma ala lá do convento que todo ano eles reservam e a gente dorme, come junto, divide banheiro. Tem toda uma experiência realmente de comunidade, que é um dos pilares do projeto, inclusive, e que faz parte da metodologia que eu pesquiso, que é a metodologia da comunidade de investigação. Então, a ideia é você criar essa noção de comunidade junto com esse comprometimento com a investigação filosófica, com o conhecimento, enfim. E aí a gente tem essa experiência imersiva de comunidade e, ao longo da semana, a gente tem sessões teóricas e práticas, né? As sessões teóricas, os professores, pesquisadores, eles apresentam algumas noções gerais sobre o programa, ou então também apresentam um pouco da pesquisa deles desse ano. A cada ano tem professores diferentes que vão. Então, nesse ano, por exemplo, eles convidaram a professora Nádia, que trabalha com a comunidade de investigação na matemática. Então, a gente teve uma sessão teórica relacionada a isso, e tem as sessões práticas, que são as sessões de investigação, onde a gente consegue colocar em prática a metodologia da investigação em comunidade. E aí a gente faz a partir das novelas filosóficas do programa, então é muito legal porque a gente consegue ter esse contato assim, com os materiais do próprio programa, e a dinâmica das investigações que é realizada com a gente é a mesma dinâmica que eles realizam também nas escolas onde o programa está presente. Então, a gente usa a mesma metodologia para as crianças e para os adultos.
E é muito interessante, assim, foi uma experiência muito legal. E o IAPC, ele é um instituto de referência para o ensino de filosofia, para pensar filosofia com criança, pensar filosofia na escola, né? E que está também, mesmo sendo um instituto nos Estados Unidos, que tem uma tradição pragmática, analítica muito forte, as origens, as bases do programa, elas estão muito presas no desenvolvimento da lógica, do raciocínio e tudo mais. Mas o Instituto, os pesquisadores mais contemporâneos, eles têm também se atualizado sobre questões raciais, questões da imigração, por exemplo. Eu tive contato com duas estudantes que estavam, da graduação ainda, que estavam fazendo um desenvolvimento de adaptações da metodologia da comunidade de investigação para estudantes que não eram fluentes na língua inglesa. Então, elas estavam com projeto, a escola que elas estavam fazendo o projeto tinha muitos alunos que só falavam espanhol, e elas mesmas não falavam muito espanhol, então elas começaram a desenvolver alguns modos de ir adaptando isso. Enfim, isso traz várias reflexões a respeito do modo que a gente comunica também a filosofia, enfim. Tem uma pesquisadora também, a Ariel Sykes, que ela também está trabalhando a comunidade de investigação relacionada com a arte. Então, ela e o Joe Waller fizeram uma pesquisa, um trabalho também das comunidades de investigação dentro de museus. Então, assim, é um trabalho muito rico para a gente que é da área da educação, para pensar assim, essas possibilidades, né, da filosofia, do ensino de filosofia. Mais ou menos isso. Perdão, pessoal. Mari, principalmente tu que viu essa experiência incrível no IAPCA, depois eu coloco as referências, os nomes dos filósofos que tu citaste, os pesquisadores, o pessoal ir atrás. E eu queria que tu explicasse para nós, principalmente com essa experiência que no Brasil a gente está tendo atualmente, já faz um tempo já, esse afastamento cada vez mais presente das humanas no geral, das escolas, né? Esse discurso, essa baboseira neoliberal que a filosofia, as humanas não são importantes. Eu queria que tu explicasse para nós, por exemplo, agora que eu estou começando o estágio de observação, eu estava com um professor, né? Daí ele teve que dar aula de história, 3 períodos de histórico em 20 minutos. Daí... Enfim, Mário, eu queria que tu explicasse, e tu está escrevendo um artigo sobre isso, né? Sobre o novo ensino médio. Na verdade, a gente está só esperando ser publicado. Fui eu e uma colega, Daniele Gomes, que a gente escreveu para uma semana de apresentações da Rural, e a gente está esperando só ser publicado, né? A Dani, ela é uma pesquisadora, professora também da área da didática da filosofia. Ela já completou o doutorado, já foi professora substituta na UF, na UFRJ, e parte do trabalho dela tem a ver com essa pesquisa sobre o currículo de filosofia, né? Eu estou um pouquinho mais na parte metodológica, mas também a gente acaba sempre sabendo do que está rolando, né? De modo geral, a gente que está no meio, nesse campo de trabalho. Então, vamos lá. Sobre a questão do novo ensino médio, do afastamento, né, da filosofia, das humanidades, de modo geral, a gente tem várias questões, assim. A primeira é sobre essa questão que você levantou, né, dessa retórica neoliberal sobre uma utilidade ou inutilidade de determinadas matérias. Eu acho que a gente tem várias questões que emergem daí, né? A primeira tem a ver justamente com um pouco com o que eu estava falando antes, né, sobre essa ideia da filosofia da educação e do que a gente entende por um projeto de educação, do que a gente entende pela escola, qual que é a função da escola, qual que deveria ser a função da escola, né? Então, se a gente pensa a escola somente como um modelo de reprodução social, como se ela não tem nenhum outro potencial para além disso, então, não sei, talvez a gente possa pensar, de fato, uma reformulação do currículo. Mas acho complicado pensar a escola somente como um lugar de reprodução social, até porque a gente pode ver que, para muitas pessoas, é justamente através desses ambientes escolares, da escola, da universidade, os ambientes de educação formal, em que essas pessoas conseguem ter outras perspectivas. A gente mesmo, enquanto professor que está ali no cotidiano, a gente percebe como que uma dinâmica de sala de aula ela pode ser muito influente assim
na tua vida pessoal mesmo, não só na vida profissional, enfim. Para pensar, né, o nosso lugar no mundo, para pensar várias questões. Então, eu acho que, primeiro de tudo, é a gente pensar qual que é a função da escola, o que a gente pensa a respeito daquilo que a escola produz, daquilo que a escola pode produzir. E o que o neoliberalismo vê é que a escola ela tem somente um papel técnico formativo, no sentido de uma formação técnica, né? Então, desse ponto de vista, esse argumento de que filosofia, sociologia e história são inúteis, né? Ou até mesmo disciplinas, por exemplo, como a química, que às vezes pode acabar se tornando muito abstrata, ou enfim. Elas partem de uma visão tecnocrata da escola, né? E aí a gente tem que pensar se é realmente isso que a gente quer para o futuro, para as próximas gerações, para os jovens, para um projeto de educação, ou se a gente quer um espaço em que a gente tenha uma valorização do conhecimento, em que a gente tenha a possibilidade de pensar ali a nossa vida social, a nossa vida pública, enfim, né? Então, parte desse argumento neoliberal, ele vai dizer justamente de que a escola não está preparando os adolescentes para a vida, que as disciplinas não têm nada a ver com aquilo que acontece no mundo real, como se a própria escola já não fizesse parte desse suposto mundo real, né? E aí tem uma questão que é justamente a questão que para mim é muito forte, né? Que tem a ver com o modo como o currículo é trabalhado dentro das escolas. A partir do momento que você tem uma visão tecnocrata da escola, a escola se torna um lugar somente para você cumprir tabela, né? Então, os conteúdos, aquilo que você precisa aprender, determinadas habilidades que você precisa ter, elas são pensadas somente de maneira instrumental. Você precisa aprender isso para passar no vestibular, você precisa aprender isso para encontrar um emprego, você precisa aprender isso para ser um adulto minimamente funcional, né? E aí você acaba afastando as disciplinas que seriam, que são disciplinas que partem da nossa vida real, que partem de problemas cotidianos que a gente tem, justamente desse cotidiano. Então, por exemplo, se a gente pensa a própria filosofia, né? Os problemas filosóficos, em cada época, do seu jeito, eles vão colocar questões do tipo: qual que é o melhor modo de agir, o que deve guiar minhas ações, qual que é o sentido da vida, como eu posso distinguir o verdadeiro do falso, como eu posso me relacionar com aquilo que é diferente. A sociologia, ela vai analisar questões relativas ao mundo do trabalho. A química, a física, a matemática, por mais abstratas que essas disciplinas eventualmente venham a se tornar, elas partem também de inquietações relativas a essa experiência humana no mundo. Então, sei lá, a física vai se perguntar por que os objetos caem, por que certas coisas vão pegar fogo mais fácil do que outras, no caso da química. Como que eu posso medir grandes distâncias se eu considerar a curvatura da Terra? E aí entra o papel da matemática. Então, assim, se essas questões elas não estão aparecendo nas disciplinas escolares, não é um porquê as próprias disciplinas, enquanto áreas do conhecimento, não se colocam essas questões, não se relacionam com a nossa experiência de ser humano no mundo. Mas é porque a gente tem um processo de sufocamento do currículo. Esse currículo ele é formatado, ele é instrumentalizado, ele é pensado quase que unicamente no vestibular, ou então a gente não tem uma carga horária suficiente para conseguir explorar toda essa gama de questões, de respostas que as áreas do conhecimento trazem para a gente. E aí você tem um problema que é um problema muito mais do modo como essas áreas do conhecimento são trabalhadas enquanto disciplinas escolares, do que um problema das áreas do conhecimento, das disciplinas em si. E aí o que essa retórica do novo ensino médio fala é que o problema está nas disciplinas e que a gente precisa de uma coisa que dialogue mais com a vida real e que seja mais interessante para os adolescentes, sem se questionar o que é que está por trás de um suposto desinteresse, sem se questionar o que é que está por trás desse afastamento das disciplinas, das áreas do conhecimento, dessa nossa vida real. E aí não é inserindo novas disciplinas do tipo projeto de vida, o que rola por aí, que a gente vai resolver esse problema. Exatamente, Mari.
E diante desse cenário caótico, né, que está sendo as humanas, fiquei até culpando os alunos, porque os alunos, eles me comentaram muito que eles estão sofrendo muito com isso no ensino médio, que eles não conseguem aprender, tu consegue ver muitas dificuldades, assim, bem básicas, assim, de filosofia e história, porque faz disciplina que eu acompanhei, né? Eu queria que tu desse dicas, assim, autores que tu gosta de utilizar em aula, quais são as formas que tu tentar driblar de certa forma, mas é quase impossível, né? Porque é coisa muito estrutural. Então, um professor não vai conseguir mudar essa realidade, mas pelo menos tentar amenizar um pouco, assim, se é que é possível. Eu sei que tu falou do Galo, né? Que tu gosta muito do Galo. Eu conversei com ele, talvez ele aceite, vou esperar ainda, né? Não vou me precipitar, mas ele foi muito querido, assim. Eu queria que tu falasse um pouco, assim, da tua trajetória, o que tu pode também dar de dicas para quem está começando estágio, como é o meu caso, só que eu só estou no estágio de observação por enquanto. Fica aí à vontade, Mari. A palavra está contigo. Obrigada. Vamos lá. Eu me sinto muito começando também. Ontem, inclusive, eu estava participando de um seminário de um outro professor que é uma grande referência também, que é o Walter Corran, da UERJ, do Núcleo de Estudos Filosóficos da Infância da UERJ, NEF. E ele estava falando que a gente está sempre começando, né? Que né, nesse campo assim da educação parece que a gente está sempre começando. E eu me sinto muito começando também. Então eu vou falar assim, uma experiência muito pessoal. Não sei se eu seria a melhor pessoa para dar dicas, mas bom, a respeito das referências, né? Tem esse professor que eu gosto demais, que é o Walter Corran, que ele inclusive estudou com a galera do Lippmann, do IAPC. E o NEF da UERJ, eles têm também uma produção muito grande, eles têm o site também, tem a editora, então eles produzem muito material, tem muitos pesquisadores que não são necessariamente da UERJ, mas que circulam ali por esse núcleo. Tem a professora Reilta, se eu não me engano, ela é do Rio Grande do Norte, que ela também tem um trabalho de filosofia com crianças e que ela pensa também o ensino de filosofia e tem essa perspectiva do norte do Brasil, né? Que eu acho que para a gente da filosofia, pelo menos aqui na região sul-sudeste, a gente acaba que fica às vezes muito concentrado aqui na gente e acaba que a gente tem muitas referências dos Estados Unidos, da Europa e poucas referências do norte, do nordeste, né? Daqui do próprio Brasil. Então, esse campo da educação está muito frutífero nesse sentido. Tem a professora Lara, desculpa. A professora Lara Saião, que também circula pelo NEF e que ela organiza as Olimpíadas de Filosofia do Rio de Janeiro. Ela também tem a produção de textos. O Silvio Galo, que eu gosto bastante dele. Enfim, eu acho que através assim do NEF a gente consegue ter um bom referencial assim de várias coisas que circulam nesse mundo do ensino de filosofia, da educação. Bom, agora sobre a questão, né, de quem está começando a carreira na docência, eu acho que o mais importante é tentar ter o máximo possível de experiência. Porque, por muitas vezes, para a gente da filosofia, o mercado de trabalho ele está muito complicado, né? Aqui no Rio, a gente não tem um concurso para professor estadual de filosofia desde 2014, se eu não me engano. Então, para professor efetivo, geralmente, por exemplo, abriu recentemente um concurso para o Pedro II, que é um colégio de referência, um colégio federal, e só tinha uma vaga para professor efetivo de filosofia. Então, a gente, no mercado de trabalho, está bastante complicado, né? Nas escolas privadas também tem uma carga horária muito reduzida, mas é importante a gente tentar buscar o máximo possível de experiências, né? Até porque, muitas vezes, a gente acaba que fica muito preso no campo da pesquisa, e o campo da pesquisa acadêmica ele é muito diferente do que acontece mesmo na sala de aula, nas escolas. Então, eu acho que tentar aproveitar ao máximo essas experiências de estágio, projeto de extensão, projeto de iniciação à docência, enfim. Buscar ter o máximo possível de experiência
E também buscar estar aberto, assim, porque muitas vezes a gente, enquanto pesquisador, enquanto amante do saber, amante da filosofia, a gente vai ter as nossas preferências teóricas, nossas preferências metodológicas, mas, novamente, né, o cotidiano da sala de aula, o cotidiano do mundo do trabalho, ele vai exigir que a gente não seja tão inflexível assim, né? Então, eu acho que é importante a gente tentar, nessa busca por experiência, também ter uma gama grande de experiências epistemológicas, experiências filosóficas, metodológicas, e acho que um pouquinho de paciência também, porque demora para a gente se encontrar enquanto pesquisador, demora para a gente se encontrar enquanto professor, então ter um pouquinho de calma com nós mesmos e com os estudantes também, né? Porque todas essas problemáticas que a gente enfrenta enquanto professor dentro da escola, enquanto trabalhadores da pesquisa dentro do campo acadêmico, os estudantes, de certa maneira, estão enfrentando também enquanto estudantes e trabalhadores, porque muitos estudam e trabalham, então, não sei, talvez eu falaria por aí. Ô, Mário, para finalizar, eu queria te perguntar, acho que eu nunca te perguntei assim, quais foram os motivos que te levaram a estudar filosofia, a entrar nessa área de filosofia, da didática da filosofia da educação, e qual foi a experiência marcante da qual tu pode compartilhar com nós como professor, aquela experiência que, apesar da problemática de ser professor de filosofia, tu pensou, essa história aqui, eu tenho orgulho de ser professor, assim, essa é uma história que mexeu assim com a minha vida. Se puder compartilhar, claro. Não, claro, vamos lá. São perguntas difíceis, porque parece que a cada vez que alguém me pergunta por que eu sou professora ou por que eu resolvi estudar filosofia, parece que a resposta sempre muda. Como eu falei, a gente está sempre começando, né? Mas vamos lá. Eu acho que é o clássico, assim, é o que acontece com todo mundo. A gente, eventualmente, no ensino médio, tem uma aula de filosofia que a gente se apaixona. E aí começa, enfim, a buscar coisas para fora daquilo. E eu acho que a filosofia tem uma coisa legal que às vezes você não está buscando, mas ela te encontra. Então, você vai no cinema, você vê um filme e aquilo ali diz alguma coisa para você e você descobre que através da filosofia você consegue entender o que aquilo está dizendo. Ou então, sei lá, você vê uma determinada cena na rua, você tem um determinado pensamento e aos pouquinhos esse contato assim com a filosofia, mesmo que na escola, mesmo que você tenha que estudar para fazer uma prova, enfim, eu acho que ele vai despertando uma coisa assim que é muito inexplicável. Eu acho que é muito do trauma filosófico mesmo, sabe? É um certo espanto gostoso, assim. Então eu acho que eu fui para a filosofia por isso, assim, foi abrindo novas coisas para mim. E eu acho que eu entrei nesse campo da educação muito muito por isso, assim, porque eu vejo que na escola, na academia, são os lugares onde eu consigo ter essas novas perspectivas, eu consigo descobrir coisas que estão para além desse tempo corrido da experiência, sabe? Enquanto professora, eu sinto que eu aprendo muito para dar minhas aulas, ou então a partir de coisas que os estudantes vão me trazendo, né? As diferentes realidades que a gente vai tendo contato, as diferenças geracionais. Então, eu acho que para a gente que é amante do saber, amante da sabedoria, esses lugares são lugares privilegiados para você se relacionar com o pensamento mesmo, assim. Eu tenho um certo fascínio por esses lugares que o pensamento leva a gente. Agora, uma experiência marcante na docência. Olha, eu tive uma experiência que não foi como professora de filosofia, foi como professora de inglês, mas eu acho que essa foi talvez uma das experiências mais marcantes, assim. Enquanto eu ainda estava na graduação, eu me formei no curso de inglês, então eu comecei a dar aula em programa bilíngue, aula particular, projetos, enfim. E eu dava aula para educação infantil num projeto bilíngue, e eu tinha um aluno que ele não tinha um diagnóstico muito certo, mas ele tinha um certo grau de autismo e ele ainda não falava, todas as outras crianças já falavam.
E nas aulas de inglês a gente trabalhava muito com música, dançava, fazia umas coisas mais lúdicas, assim. E ele começou a participar, ele tinha uma resposta muito boa para as experiências, para quando a gente botava música e tal, e até a interação dele com os outros estudantes, com os outros alunos, era um pouco. Não tinha, né, uma interação. E teve uma determinada aula, essas crianças eles tinham, acho que, sei lá, 3, 4 anos de idade. E teve uma aula em que ele veio para o círculo que a gente estava fazendo e ele deu a mão para os coleguinhas e começou a pular junto com eles. E aí os coleguinhas estavam cantando, ficaram muito felizes. E aí as meninas ficavam, Gustavo tá dançando, Gustavo tá dançando. O nome desse aluno era Gustavo. Enfim, eu acho que essa experiência foi muito marcante, assim, porque me mostrou que quando a gente se propõe a ensinar um determinado conteúdo, a gente nunca está ensinando só aquele conteúdo. Existe todo um modo de ser, todo um modo de estar no mundo, um modo de se relacionar que vem junto com aquilo que a gente ensina, né? E o conteúdo ele é sempre muito relevante, eu bato sempre muito nessa tecla. Eu não gosto muito dessa ideia do aprender por aprender a aprender sem levar em consideração a relevância daquilo que se aprende, né? Mas aquilo que se aprende também tem que levar em conta o modo como a gente aprende. Então, talvez essa... E também a experiência, assim, com os alunos com necessidades específicas, né? Que hoje em dia é um grande desafio para a gente e uma questão muito presente nas escolas. Então, acho que eu queria compartilhar essa experiência. Obrigado, Mari. Eu, como uma pessoa neurodivergente, me emocionei bastante com a história, porque eu nunca tive tanta dificuldade com interação social, por isso que quando eu vi meu diagnóstico que eu era do espectro autista, eu fiquei meio na dúvida se era real ou não, mas agora, convivendo com outras pessoas que também têm mesmo, que são similares a mim, também têm espectro, eu vejo que realmente bate o diagnóstico. Então, eu fiquei muito feliz e me comoveu muito. Obrigado, Mari, por compartilhar a história com nós. Mari, eu queria te agradecer profundamente, muito obrigado por ter aceitado. E eu sabia que tu ia falar super bem. Eu tinha certeza. Razão, Mari. Parabéns. Muito obrigada. Eu também adorei participar. E é isso, tamo junto. Vai ter uma próxima, pode ter certeza. Tomara. Obrigado, Mari. Ah. Show. Com gravação.